Resolução de disputas e conciliação com o Dr. Rogério Neiva. O quadro Resolução de Disputas e Conciliação é o Dr. Rogério Neiva, ele que é juiz do trabalho do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Dr. Rogério, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma grande satisfação, Sérgio, estar conversando com você e os nossos ouvintes sobre a nossa temática dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas. Então vamos lá, doutor Rogério. Hoje temos vários assuntos, um acordo de milhões de reais que encerra um processo por trabalho análogo à escravidão em ferrovia. Vamos falar do TRT da Bahia, que homologou um acordo que vai beneficiar 236 trabalhadores. E ainda vamos falar também do Walmart, que concorda em pagar mais de 3 bilhões de dólares por casos de opioides. Então vamos lá, doutor Rogério. Vamos começar com esse acordo que acaba encerrando um processo por trabalho análogo à escravidão em ferrovia. Exatamente, Sérgio. Na quinta-feira da semana passada, no dia 10 de novembro, no Tribunal Superior do Trabalho foi homologado um acordo entre o Ministério Público do Trabalho e que envolvia originalmente a América Latina Logística Malha Paulista, sucedida pela empresa Rumo, e esse acordo foi homologado pela desembargadora convocada, que estava na condição de relatora, a desembargadora Margarete Rodrigues Costa, e contou, na ocasião, com a presença do ministro Lélio Bentes Correia, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e diga-se de passagem, né, e esse é um aspecto importante, uma das referências na Justiça do Trabalho e no Brasil sobre o tema do combate ao trabalho escravo. Agora, para além desse fato, e complementando o fato, né, esclareço também que este acordo envolveu o pagamento de 20 milhões de reais e o equacionamento, a observância de 40 itens que foram mapeados em termos de obrigações de fazer que deveriam ser observados por parte da empresa. Agora, para além desses fatos, o que nós precisamos chamar a atenção do nosso ouvinte é o seguinte. Primeiro, esse foi um acordo firmado na fase recursal no Tribunal Superior do Trabalho de uma ação civil pública. Então, a ação que foi originalmente ajuizada por parte do Ministério Público do Trabalho foi uma ação civil pública em 2010. Então, nós estamos falando de um acordo que foi fechado já, né, na esfera que tecnicamente nós chamamos, né, de esfera recursal extraordinária no TST, né, ou para, né, melhor compreensão do nosso ouvinte, né, ainda que não pautando pela melhor técnica, mas em nome da compreensão que poderíamos chamar de terceira instância, de modo que estamos falando de um processo que estava nessa condição, nessa fase processual, e tramitava há mais de 12 anos. Né? Inclusive, houve a condenação no primeiro grau, que foi mantida no segundo grau de jurisdição, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Então, foi uma ação civil pública, ajuizada em 2010, por parte do Ministério Público, em face da América Latina Logística Malha Paulista, envolvendo a alegação de prática de atividade análoga à de escravo. E houve assim, né, inclusive houve uma inspeção do trabalho com força policial, né, uma inspeção da fiscalização do Ministério Público do Trabalho, com acompanhamento da Polícia Federal e da Polícia Civil de São Paulo, e foram constatados assim uma série de irregularidades. Né, eram trabalhadores que eram arregimentados no Nordeste para prestar serviço no estado de São Paulo. Inclusive, na ocasião, né, na época, né, em que tramitava no primeiro grau foi apresentada a defesa, a então América Latina Logística havia alegado que essa era uma conduta de responsabilidade exclusiva de uma terceirizada que havia sido contratada por ela. O fato é que esse processo avançou, né, como eu disse, houve a condenação em primeiro grau, houve a condenação, a manutenção da condenação em segundo grau, foram lavrados 33 autos de infração por parte da fiscalização do trabalho, e eis que, em 2015, essa empresa foi sucedida pela Rumo Malha Paulista, que, na verdade, assumiu o controle da ALL, da América Latina Logística. E, a partir desse momento, houve aí, vamos dizer, a situação tomou um outro rumo, que resultou numa iniciativa da empresa, esse ano agora de 2022, de propor esse acordo, que foi, né, e obviamente isso, o ouvinte deve imaginar que isso não foi uma coisa simples e trivial, chegar a uma solução de consenso como essa, né, seguramente a negociação com o Ministério Público deve ter tido, como é natural de ser, lá suas dificuldades, mas chegou-se ao consenso. Então, dito isso, Sérgio, eu preciso chamar a atenção dos nossos ouvintes para alguns aspectos importantes aqui. O primeiro deles, e até por uma questão de lealdade, não só aos nossos ouvintes, né, como também à informação, e aí até no sentido de não cometer uma injustiça aqui, é que, né, não podemos ignorar o fato de que aquela empresa que estava sendo acusada, ainda que em função de uma conduta praticada por um terceirizado, de praticar algo grave, como é a prática de trabalho em condições análogas de escravo, inclusive envolvendo essa atividade que é muito complicada, né, dizendo aí o mínimo, essa coisa de arregimentar trabalhadores em uma região para prestar serviço em outra, com restrição de locomoção na prática, porque ainda que se diga, um sujeito ele podia sair do alojamento a hora que quisesse, sim, mas ele não tinha a carteira de a carteira de trabalho, às vezes havia retenção de documento, às vezes você tem aquela situação né, em que o sujeito contrai dívidas,
E mais, né? Quer dizer, o sujeito sai do interior do Nordeste para ir São Paulo, né? Não tem recursos, inclusive, para voltar para casa. Então, não é algo trivial. Então, essa é uma situação muito complicada, que exige muita atenção a essa coisa, quando nós temos essas condições análogas de escravo, envolvendo essa prática da contratação de pessoas numa localidade que vão prestar serviço em outra. Então, essa é uma conduta muito grave, mas o fato, né, mais uma vez, né, numa questão aí de fidelidade ao nosso ouvinte e ao fato, houve uma sucessão no comando da empresa, né, em função dessa nova empresa que assumiu, e que deu um outro rumo para o tratamento da situação que culminou nesse acordo. Então, esse é o primeiro aspecto que eu chamo a atenção. O segundo aspecto é que eu diria assim, eu não sei exatamente as circunstâncias dos bastidores, mas o fato deste acordo ter sido homologado no TST, com a presença do presidente do TST na audiência, e mais do que isso, sendo o presidente do TST alguém que é uma das maiores referências no Brasil na área de combate ao trabalho escravo, que inclusive veio do Ministério Público do Trabalho, nos faz, no mínimo, presumir, e aí eu chamaria até não de uma presunção relativa, mas absoluta, que foi um acordo em que não houve ponta solta, né? Ou seja, foi um acordo que podemos ter toda a tranquilidade que refletiu uma compreensão do caminho aceitável pela via do consenso para se resolver aquela situação. Obviamente, né, que em primeiro lugar tendo passado pelo crivo do Ministério Público. E o último aspecto que eu chamo a atenção, né, que também decorre desse segundo, é que isso mostra para o nosso ouvinte que mesmo em situações sensíveis e delicadas como essa, e talvez, né, no universo laboral seja uma das mais sensíveis e delicadas, é possível se estabelecer uma solução de consenso. Então, Sérgio, fica aí esse registro. Não podemos até, em homenagem, né, à nossa pauta permanente aqui, né, o tema dessa nossa conversa, né, desse quadro, não podemos deixar de manifestar as congratulações aos responsáveis pela celebração do acordo, né, os gestores da empresa, o Ministério Público do Trabalho, a desembargadora Margarete, que homologou, e naturalmente o presidente do TST, que seguramente acompanhou de perto e estava lá para manifestar, né, as suas bênçãos a esse acordo, o ministro Lélio Bentes. Vamos agora ao segundo assunto. O TRT da Bahia homologa acordo que vai beneficiar 236 trabalhadores, doutor Rogério Neiva. Exatamente, Sérgio. Aqui tem alguns aspectos interessantes para a gente chamar a atenção do nosso ouvinte. O primeiro deles é que este foi um acordo que foi firmado exatamente na sexta-feira da semana passada, no último dia da Semana da Conciliação. Então, eu diria assim, esse acordo entrou no pacote, inclusive considerando aí o seu alcance, né, 236 trabalhadores, no pacote aí das soluções consensuais firmadas na Semana da Conciliação que tivemos na semana passada e divulgamos aqui e tratamos exaustivamente. O segundo aspecto interessante desse acordo aqui é que ele foi homologado em segundo grau, né? Ou seja, quem homologou esse acordo foi o Sejusc de segundo grau, ainda que tendo à frente, na condução ali da audiência, um magistrado de primeiro grau, diga-se de passagem, né, e reconhecendo a minha suspeição, né, o meu amigo, o juiz do trabalho André Oliveira Neves, né, que assim para mim, né, seguramente estaria na lista aí dos magistrados de primeiro grau que eu tenho como referência, né? Uma pessoa, um colega assim, extremamente sensato, comprometido, sereno, responsável, né? Eu diria que tem todos os atributos daquilo que seria um bom juiz. Então, o que inclusive empresta ainda mais credibilidade a esse acordo. E o segundo aspecto, né, além do fato de ter sido homologado no Sejusc de segundo grau, e aí que vem um detalhe importante para chamar a atenção do nosso ouvinte, é que o magistrado de primeiro grau na vara do trabalho originário havia se recusado a homologar o acordo porque entendeu que havia um problema lá numa cláusula de quitação, em função do qual, né, o magistrado, dentro do juízo que lhe cabe, né, assim, e aí nós estamos falando de um juízo apenas enquanto faculdade, mas enquanto uma obrigação, né, quer dizer, o juiz, quando vai homologar um acordo, ele faz o controle de legalidade desse acordo, né? Então, o juiz, ele precisa analisar se aquele acordo respeita, né, a ordem pública, respeita a legislação, não contempla nenhum tipo de fraude, então o juiz precisa ter todo cuidado na hora que vai homologar o acordo. E no caso, o magistrado de primeiro grau havia se recusado a homologar o acordo diante de uma compreensão de que havia um problema numa das cláusulas, né, inclusive envolvendo a quitação. O que aconteceu? E aí vem o aspecto interessante. Nas tratativas ocorridas no Sejusc de segundo grau, esse tema foi discutido, esse tema foi enfrentado e foi possível superar isso, né? Ou seja, acabou resolvendo aquele problema que o juiz de primeiro grau havia detectado e, em função disso, recusado a homologar. Então, eu diria que isso dá um contorno especial, né, além do alcance, né? Estamos falando aí de mais de 200 de trabalhadores, mas podemos considerar aí que foi um final feliz para essa solução de consenso que resolveu a vida desses trabalhadores e permitiu com que o judiciário pudesse chancelar essa solução de consenso com toda tranquilidade. Vamos agora para o último assunto de hoje. O Walmart concorda em pagar mais de 3 bilhões de dólares por casos de opioides. Que história é essa, doutor Rogério? Então, Sérgio, esse aqui é um caso interessantíssimo para a gente levar para o nosso ouvinte e comentar, obviamente, né, desde já, fazendo aí tendo um certo cuidado, né, na avaliação do que envolve as particularidades do sistema americano, né? E nós sabemos que o sistema americano tem as suas particularidades comparadas com o nosso, né? Em alguma medida podemos até
considerar que a solução de consenso lá, né, em algumas situações, a gente pode até considerar assim, um pouco agressiva, né, o processo, né, se a gente for ver aqueles filmes, né, ou aqueles livros, né, aqueles filmes americanos ou livros, né, que narram situações de conflitos que acabam sendo resolvidas de maneira consensual e principalmente, né, envolvendo aquelas situações que correspondem ao que a gente chama aqui tecnicamente de direitos transindividuais, né, o que ensejaria no nosso sistema uma ação civil pública, como no caso dos chamados direitos individuais homogêneos ou direitos difusos ou direitos coletivos, né, que acabam se enquadrando, né, naquele mecanismo das class action, né. Se o ouvinte for pensar, né, no que eu estou colocando aqui, né, e se lembrar daquelas situações dos filmes americanos, né, não precisa nem ir na série Suits, né, lá do Netflix, né, mas em que tem aqueles grandes advogados, né, pegam aqueles casos, né, de ações de grandes repercussões em termos de volume de pessoas potencialmente atingidas, né. Então, é mais ou menos aqui aquela situação. A única particularidade é que quem vinha patrocinando essas ações não eram propriamente advogados particulares em favor de particulares. Quem vinha patrocinando essas ações era o poder público, né? Seria o equivalente no nosso sistema à Advocacia Geral da União, ou as procuradorias dos estados, ou as procuradorias dos municípios. Ou tinha, né, participava dessas ações, além dos estados e municípios, tinha também a participação de uma entidade que defende o direito dos indígenas, mas majoritariamente era o poder público. E o poder público fazendo isso, defendendo o seu sistema de saúde. Como assim? O que isso quer dizer? E qual é a situação que aconteceu? Existe um fenômeno que eu nem conhecia, eu fui conhecer quando fui estudar, e aí busquei, não tive a oportunidade de ler os termos do acordo formalmente, né, e o processo, mas busquei várias matérias de jornal americanas, né, matérias publicadas no próprio Estados Unidos, e verifiquei o seguinte, né, o que aconteceu? Houve um fenômeno, né, como eu disse, eu nem sabia, que era o caso aí, né, do que eles chamaram de uma crise de opioides, né, algo mais ou menos assim, a crise dos medicamentos, né, que é basicamente o fenômeno em função do qual boa parte da população se tornou dependente de opioides, né, de medicamentos, como, por exemplo, analgésicos, e isso levou, né, a estimativas de que isso teria levado a coisa de 500 mil mortes, né, e essa crise do opioides eles consideram que envolve um universo temporal de 20 anos. Né? Então, esse fenômeno é basicamente assim, um fenômeno em que se entendeu nos Estados Unidos que, a partir de um determinado marco temporal, mas que vem até os dias atuais, né, ou seja, de 20 anos para cá, 500 mil pessoas morreram, e outras tantas mais se tornaram dependentes de opioides, como, por exemplo, analgésicos, e isso teria se dado pelo fato de que os estabelecimentos, as empresas que vendem esses medicamentos, não teriam tido cuidado devido na hora de vender esses produtos para a população. Então, este é o fenômeno que envolve toda essa questão. Em função disso, foram ajuizadas ações, não só contra o Walmart, que vende medicamentos, né, por exemplo, muitos, né, seguramente muitos dos nossos ouvintes já foram aos Estados Unidos, né, e já frequentaram o Walmart nos Estados Unidos, né, e sabem que o Walmart, dentro do supermercado, são vendidos medicamentos, como também no caso da CVS, né, e da Walgreens, né, muitos devem ter já frequentado, né, esses estabelecimentos quando vão aos Estados Unidos. E então foram ajuizadas ações contra, numa determinada frente, além, né, dos fabricantes, contra esses 3 estabelecimentos: o Walmart, o Walgreens e a CVS, né, a CVS. As duas já tinham feito acordo. E agora, mais recentemente, né, saiu a notícia agora essa semana, o Walmart aderiu a esse acordo. Então, essa situação. E qual foi o acordo firmado? O Walmart firmou um acordo em função do qual ele vai pagar 3 bilhões de dólares. Eu estou falando de 3 bilhões de reais, né? O governo está brigando aí para ver se tira do teto, né? Do teto de gastos, né? Mais ou menos aí, só para o ouvinte ter uma ideia, né? Então, para ver se tira aí do teto de gasto, né? Os 170 bilhões, né? Então, o Walmart vai pagar, né? Enfim, se a gente for, né, converter para real aí, pouco mais de 10 bilhões de reais em função, né? Em reais, em função deste acordo. Com este acordo, o Walmart, o processo se resolve. Seria o equivalente a gente dizer aqui no nosso sistema, né? O processo se resolve com o julgamento do mérito, porém sem reconhecimento de responsabilidade. E aqui está um detalhe interessante, Sérgio. O Walmart fez questão e brigou por isso, para que no acordo não houvesse o reconhecimento da responsabilidade. Porque o que diziam as autoridades americanas acusadoras? Que esses estabelecimentos, quando vendiam, né, eles acusam de vender de qualquer jeito, e no caso de vender com receita, de não ter comunicado às autoridades do fenômeno que vem ocorrendo. Basicamente essa. Então, no acordo, o Walmart não reconhece a responsabilidade, não fica reconhecida a responsabilidade, e a questão se resolve. E não há mais possibilidade de que o Walmart venha a responder por isso. Além do pagamento desse valor, houve aí uma série de condutas, né, em termos de obrigações de fazer, que ficaram ajustadas quanto ao procedimento na venda desses medicamentos. Então, veja aí, Sérgio, que é algo que se faz, é mais ou menos parecido
com aquele caso que a gente conversou no começo, né, da ação civil pública, e que não é comum. Volta e meia, a gente leva aqui para o nosso ouvinte situações de ações civis públicas em que o Ministério Público acusa determinada empresa de praticar uma conduta, e no acordo, não necessariamente, né, e essa é uma das que acaba sendo uma vantagem do acordo para quem está sendo acusado, não há reconhecimento de responsabilidade. Não há reconhecimento de responsabilidade, mas há muitas vezes o pagamento de um valor, né, a título de indenização, que se reverte em benefício da sociedade, quando não dos atingidos, das vítimas, e que foi o caso aqui do Walmart, e ao mesmo tempo, aquele comportamento que foi objeto, né, da iniciativa do Ministério Público, e aí estamos falando da obrigação de fazer, é resolvido. Então, algo, né, eu trago aqui para o nosso ouvinte, não só pelo alcance da coisa, né, e pela notícia em si, mas para ver que é algo mais ou menos parecido com o que às vezes acaba acontecendo aqui conosco. Mas nada que chegue a esse valor aqui no Brasil, né? Ainda eu não tenho conhecimento e não me lembro de termos comentado aqui com o nosso ouvinte, mas seguramente, se acontecer, estaremos trazendo para o nosso ouvinte comentando aqui. Muito bem, doutor Rogério Neiva, mais uma vez conosco aqui na Rádio Justiça, no quadro Resolução de Disputas e Conciliação, o juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Muito obrigado, até a próxima. E lembrando também que depois esta participação do senhor vai parar no seu Instagram. Exatamente. Os ouvintes que quiserem acompanhar e rever depois, é só entrar no meu perfil lá no Instagram, que é @RogérioNeivap. Doutor Rogério, até a próxima. Eu que agradeço, Sérgio, uma satisfação falar.